Eu estava na igreja esses dias, não é? Então, na sexta-feira, eu estava revisando, acabando as mensagens para hoje. E depois que eu acabei, falei, está tudo certo, não é? Eu ia pregar sobre o Salmo 1 e ia pregar sobre Atos 10. E aí me deu um cansaço, irmãos. Sabe aquele cansaço que você fala assim, caramba, estou cansado. Eu sentei no sofazinho que tem lá em cima, e aquele cansaço, e olha que era de manhã, não é falar, o pastor comeu e tal, depois do almoço, não, de manhã. Né? Me deu até sono, aquele cansaço que bateu, eu falei, Senhor, e fui levado logo, né, ao texto de Mateus 11, 28. E li o texto de Mateus 11, 28, e continuei, né, cansado, orando, buscando a Deus. E aí fui buscar, não é, outras coisas que eu sempre faço também, né, de pregações, de vídeos, né? E aí caí num vídeo, num canal que é Jesuscope, né, que tem algumas coisas boas até. E aí a pessoa lendo Mateus 11, 28. Falei, caramba. Aí fui para uma mensagem do Billy Graham, Mateus 11, 28. Eu falei, não é possível uma coisa dessa. Então, ontem, eu abri a minha Bíblia e fiz essa mensagem aqui de Mateus 11, 28, que eu peço que você abra, por favor, que é uma mensagem para todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados. Então, eu acho que é uma mensagem para todos nós, né? Se você não está cansado, sobrecarregado, aleluia, glória a Deus pela sua vida. Às vezes as pessoas pensam, né, que o serviço, o trabalho de pastor, né, é molezinha, né, porque ele não trabalha secularmente, né? Mas é o trabalho do pastor, não é? Cuidar das ovelhas, não é? Interceder, clamar a Deus. Mas o pastor, normalmente ele só recebe comunicação da ovelha pedindo oração porque tem um problema. Ou problema dela, ou problema da família. 95% dos casos é assim. Não estou reclamando não, estou falando que é assim, né? Como tudo que eu vou falar aqui daqui a pouco, é assim, né? Então o pastor ele lida só com o fardo, né? Com o fardo das pessoas, tentando aliviar o fardo das pessoas. É raro uma pessoa ligar, pastor, olha aí, consegui tal coisa, assim, às vezes acontece, mas não é o muito normal, não. Então vamos lá, irmãos, Mateus 11, 28, eu vou ler na NVI, diz assim, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, que nessa manhã o Teu Santo Espírito possa tomar sobre si os nossos fardos, o nosso cansaço, a nossa fadiga, Pai, e que nessa manhã, meu Pai, nós possamos ser renovados, que aqueles que vão assistir, que estão assistindo, também aconteça da mesma maneira, Pai, que eles sejam renovados, que eles sejam fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Aleluia.
Muitas coisas nos cansam, irmãos, muitas coisas nos esgotam. O pior esgotamento, eu vou falar mais na frente, não é apenas o esgotamento mental ou esgotamento, não é, do corpo, mas o pior esgotamento para o Filho de Deus é o esgotamento espiritual. Esse é o pior deles, e mais na frente a gente vai ver. Não é? A culpa não é de Deus, irmãos, de nós andarmos cansados, de nós andarmos, como diz o Senhor Jesus, sobrecarregados. A culpa não é de Deus. Quero dar um exemplo que eu acho que vai ilustrar bem, que passou na minha cabeça, né? Você compra um carro de passeio, 0 quilômetro, seja qual for a marca, carro de passeio, não uma caminhonete, um carro de passeio. Aí você compra esse carro de passeio e você quer economizar na gasolina ou no álcool, né? Aí você compra um kit gás, um kit gás grande, né? Para que você possa até fazer certas viagens, né? Com aquele kit gás. Então você pega aquele kit gás e coloca no carro. Só que aquele carro não foi feito para andar com aquele peso todo em cima dele todos os dias. E a recomendação é, né, de quem coloca um kit gás, de trocar as molas, de trocar a suspensão do carro para fortalecer aquela suspensão. Mas a gente não liga, né? As pessoas às vezes não ligam e colocam o kit gás em cima e o carro começa a andar normalmente. E fala, está vendo como é que é bobagem? Besteira. Só que depois de andar, vai andando, chega um momento e o carro, pum! Acabou a suspensão, acabou as molas, acabou o amortecedor, acabou tudo. Por quê? Porque o carro não foi feito para aquilo. Ele não foi preparado pela fábrica para ter um kit gás. Ele não saiu da fábrica com esse kit gás. Então, para a pessoa ter esse kit gás, essa pessoa precisa modificar o carro para não ter problemas. A mesma coisa acontece conosco, irmãos. Como é que Deus nos criou? Lá no Gênesis, como é que foi a criação? Nós vemos Adão e Eva. Qual era o trabalho de Adão? O trabalho de Adão era cuidar do jardim aonde Deus o colocou. Esse era o trabalho de Adão. Cultivar a terra, né? Arar a terra, trabalhar na terra, tirar o seu sustento da terra. Adão não tinha que se preocupar com bandido, com assaltante, não tinha que se preocupar com leão feroz, com leopardo, com nada. A preocupação de Adão era essa: trabalhar a terra para o seu sustento. Qual era o papel da Eva? Não é? O papel da Eva era ser a ajudadora do Adão, ser a pessoa que estava ao lado do Adão, não na frente do Adão, mas ao lado do Adão, e gerar filhos. Esse era o papel da Eva. Foi desta forma que Deus criou o homem, foi dessa forma que Deus criou a mulher, foi nesse contexto que Deus colocou o homem e colocou a mulher. Hoje nós vivemos totalmente diferente disso, né? Hoje nós vivemos uma vida totalmente diferente da criação de Deus, daquilo que Deus preparou o homem e a mulher para serem. E aí chega um momento, igual o kit gás, que o carro pifa. Vamos começar, irmãos, desde pequenininho? Vamos começar desde pequenininho. Eu estou falando como é, não estou criticando nada. Eu estou falando como é. Desde criancinha, não é? Hoje em dia, dependendo da idade, não é? A mãe precisa trabalhar, 90 e poucos % das mulheres trabalham, não é? A mulher trabalha hoje em dia, então o filho precisa ser colocado em algum lugar. Se ela tem dinheiro para pagar uma babá para ficar em casa, vai ficar em casa. Se não tem, vai colocar a criancinha já cedinho, às vezes com 1 aninho e tudo mais, numa escola, numa creche, né? E vai por aí afora. Então, a criança já cedinho, na tenra idade, ela já acorda cedo, né?
Ela já está lá num ambiente estranho lá, né? E quando ela vai crescendo, né, aí, né, a mamãe e o papai têm que botar ocupação na criancinha, né? Então a criancinha vai aprender inglês, a criancinha vai aprender, se é menina vai aprender balé, dança, não é? Vai aprender natação, se é homenzinho vai entrar numa escolinha de futebol, se a mulher, o homem vai entrar às vezes no jiu-jitsu e alguma coisa a mais, não é? Para ter o tempo todo, né? Então, desde pequenininho, desde tenra idade, a criança, e agora tem, né, a maioria das escolas aí, tudo mais, tem o horário integral que foi colocado, né, aqui no Brasil foi na época do Brizola, né, o Brizolão, né, horário integral, né, a criança fica o dia todo na escola, né? Que maravilha, claro, para os dias de hoje, sim, é uma maravilha para os dias de hoje, porque o pai e a mãe têm algum local que a criança está, né? Então é isso, né? Então a criança já começa desde cedinho, né, a não ter a infância que quem é mais velho como eu teve. Aí chega a adolescência, chega a juventude, e aí o jovem, né, o adolescente, começando com a adolescência, tem que começar a se preparar para o vestibular. Porque o vestibular é muito concorrido, né? E ele quer ser alguém na vida, não é? Ele quer ser, sei lá, um engenheiro, ele quer ser um médico, ele quer ser um contador, quer ser um economista, quer ser, sei lá, não sei o que ele quer ser, né? Então ele já começa a estudar muito, né? Para quê? Para se preparar para o vestibular, para passar para uma universidade federal, uma universidade estadual, porque na maioria dos casos o pai e a mãe não têm como pagar uma universidade particular para essa criança, para esse adolescente. E aí ela entra para a universidade, e aí tem que estudar muito na universidade também, dependendo do que ele escolheu, né? Vai ter que estudar muito. E daqui a pouco ele tem que entrar também no mercado de trabalho muito cedo, porque hoje as coisas começam muito cedo. Na minha época, né, eu falo isso porque eu já vou para 68, né? Na minha época, a pessoa que chegava a um cargo de gerência, de quase diretoria, só com 40 anos de idade. Só lá. Hoje não, hoje temos as pessoas, às vezes, com menos de 30 anos de idade, sendo até CEO de empresas, né? Sendo diretores de empresas, porque as coisas estão cada vez mais puxando para mais cedo, não é? Eu falei essa semana que passou com um jovem, que ele está fazendo medicina, e aí eu perguntei a ele como é que está, etc. e tal. Aí ele falou assim: pastor, eu estou estudando muito. Eu falei: caramba, você está estudando muito? Estou estudando mais do que eu estudei para passar para a Universidade de Medicina. Eu falei: por quê? Porque a residência que eu quero fazer, não é muito concorrida, e eu só vou concorrer com médicos. Então, daqui a 1 ano e meio a minha prova, e eu estou me matando de estudar, não tenho tempo para nada. Eu falei: caramba, rapaz, não estou falando que nada que é errado, eu estou falando como é. Como é. E aí chegamos à fase adulta, aí que o bicho pega. Chegamos à fase adulta, não é isso? Aí você se casa, aí você tem marido, aí você tem mulher, aí você tem filhos, aí daqui a pouco você tem netos, aí você tem que matar um leão, como se diz aí no popular, a cada dia no seu trabalho, né? A cada dia você tem que matar um leão, tem que dar o seu melhor. Eu não sei, não vou fazer essa pergunta aqui, mas raras são as pessoas, né, hoje em dia adultas, que conseguem dormir 7, 8 horas por noite. Não é verdade? Verdade. E a medicina, não sou eu que falo, é a ciência, diz que o ser humano precisa dormir 7 a 8 horas por noite para ter o seu cérebro renovado, para ter as suas energias renovadas. Não sou o pastor Guiar que está falando, só você dá uma pesquisada aí no Google que você vai ver. Mas a gente não tem tempo para isso, né? Porque a vida, né? A gente precisa, porque está aí, né?
precisa sustentar a nossa casa e etc. e tal. E se isso não bastasse, né? Se isso não bastasse, inventaram o... Cadê aqui? Está aqui? Está aqui. Cadê? Eita, nem quer sair o bichinho. Inventaram isso aqui, um celular. Antigamente você saía do trabalho, não tinha nem celular, não tinha nada. Saía do trabalho, você trabalhava muito ainda, né? Você trabalhava bastante, mas saía do trabalho você só ia pensar em trabalho no dia seguinte. Agora com isso aqui, né? Dependendo da função da pessoa, né? A pessoa fica ligada no trabalho 24 horas por dia. O diácono Rogério sabe disso. E os outros também sabem. Tem isso aqui. Tem as redes sociais. E você precisa também, não é, estar antenado nas redes sociais. Ainda mais dependendo do qual é o seu trabalho. Né? Você precisa responder a tudo que te enviam. Porque se você não responder a tudo que te enviam, você está arriscado a ser cancelado. A pessoa, você me enviar uma mensagem, pastor Guiar, olha, ora por mim, ora pelo meu gato, pelo meu não sei o quê, que eu estou precisando disso aqui, e eu nem te respondo. Passa um dia, 2 dias, 3 dias, o que você vai pensar de mim? O pastor Guiar não está nem aí para mim. Nem me respondeu, nem falou amém, nem botou a mãozinha junta. Não é assim? É assim. É assim que funciona. É assim. Ainda mais se for o teu chefe no trabalho que te manda uma mensagem e você não responder, aí você está frito. Os noticiários, você tem que estar atento aos noticiários. Essa semana mesmo eu cheguei aqui, e aí o porteiro do prédio, que é cristão também, ele, aqui, falou, pastor, quanto tempo a gente não se vê? Eu falei, é verdade, a gente não tem se encontrado, né? Ele falou, você sabe o que aconteceu aqui na nossa rua? Eu falei, não. Não sabe? Eu falei, não sei. Mas passou no noticiário os 3 dias, em todos os canais. Eu falei, mas eu não sei. Eu não tenho visto noticiário. Ele olhou assim, sabe, perplexo para mim. Pô, mas como assim? Não vê o noticiário? Não vê? Ele me contou, não importa, né? Eu falei, puxa vida, caramba. Porque a gente precisa saber. Precisa saber de tudo, né? Como é que foi o jogo do Brasil ontem? Eu acho que, graças a Deus, não vamos ter problema com Copa do Mundo, faltar culto, nem nada pelo jogo de ontem. Vamos ter uma volta tranquila da seleção, não vamos ter que nos preocupar se vai cair jogo do Brasil no domingo, nas fases mais à frente. Fique tranquilo que a gente vai ficar em paz. A gente precisa estar sempre disposto, irmãos. Dá até canseira de ficar falando tanta coisa assim, até cansaço. E o pior de tudo, irmãos, é o cansaço espiritual. É o cansaço de vir à igreja. É o cansaço de buscar a Jesus. Porque, irmãos, a religiosidade que criaram em volta de Cristo, do Evangelho, está acabando com o Evangelho. A complexidade da igreja hoje, temos que ter isso, temos que ter aquilo outro, temos que ter não sei o quê, tem que ter aquilo ali, tem que ter não sei mais o quê, porque se não tiver, não pode. E aliado a isso, irmãos, ainda está, apesar de você ouvir minhas mensagens, apesar de eu pregar, não é? Está no nosso íntimo, às vezes do nosso inconsciente, que quando nós vamos à igreja, Jesus vai fazer algum milagre que nós precisamos na nossa vida.
vai curar, vai fazer aquilo outro, porque isso está no nosso inconsciente. Então a gente não vem à igreja, não é? Conscientemente a gente vem, mas não sei se eu estou conseguindo me explicar, mas às vezes lá dentro a gente tem uma outra expectativa de que algum milagre vai acontecer, de que alguma coisa vai acontecer, e por isso eu estou indo à igreja, porque se eu não for na igreja não vai acontecer. Se eu não orar, não vai acontecer. Se eu não ler a Bíblia, não vai acontecer. Aí eu vou à igreja e não acontece. Aí eu oro, não acontece. Aí eu leio a Bíblia e não acontece. E aí eu me desanimo. Eu me desanimo. Quer ver? Por que a gente ora, irmãos? Por que a gente ora? Para mudar a Deus? Para mudar a vontade de Deus? Olha que eu vi uma pessoa, um pregador falando isso, que quando a gente ora, nós mudamos a vontade de Deus. Deus se arrepende. Eu falei, caramba. Ou será que a gente ora para que nós sintamos mais Deus em nossa vida? Para nós nos achegarmos mais ao Senhor. Então, muitas pessoas estão acabando se cansando, irmãos, de vir à igreja, porque as coisas ficaram muito complexas. Eu louvo a Deus nesse aspecto, claro que sou totalmente contrário, né, a toda a doutrina católica, mas eu fico feliz com a simplicidade da Igreja Católica. Na maioria absoluta, não tem isso tudo aqui, os instrumentos todos. Não tem telão, não tem parede preta, não tem luz, não tem nada. A pessoa vai, canta uns louvores, escuta a palavra do padre, toma a hóstia e vai embora para casa. Simples. Não tem muita complexidade, mas hoje criaram tantas coisas, irmão. Você tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que fazer acolado, não sei o quê. E se você não faz, você é julgado. Oh, você não é fervoroso, você não é não sei o quê, você não sei mais o que lá. Depois de falar tudo isso, irmãos, o nosso Deus é maravilhoso e sabe disso tudo. E Ele fala para nós: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse mundo cansa, irmãos. Esse mundo cansa. Esse mundo não tem nada de bom. Ele cansa a gente. Ele suga as nossas forças. Ele suga as nossas energias. Então o Senhor Jesus está fazendo um convite para nós, irmãos. Nós que nos cansamos, nós que estamos sobrecarregados com tantas coisas que talvez você não consiga resolvê-las. Como eu falei, tem coisas que não vão mudar nunca mais. Então o Senhor chama nós para irmos a Ele, para Ele nos dar descanso. Para Ele nos dar descanso. Para Ele tirar o fardo que está sobre nós. O fardo pesado que o mundo coloca sobre nós. Então o Senhor Jesus, Ele fala assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então o Senhor Jesus está falando aqui de algo que vai nos renovar,
vai tirar essa canseira que é colocada sobre nós, que está sobre nós. Então ele falou: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. O que significa isso, irmãos? Isso significa duas coisas, irmãos. A primeira delas é que em Israel, né, os rabinos mais importantes de Israel, eles interpretavam a lei, a palavra de Deus, segundo o seu entendimento. Então, os rabinos importantes, eles tinham discípulos, e esses discípulos, eles eram orientados por esse rabino que interpretava a lei. Então, um rabino podia interpretar a lei do descanso do sábado da seguinte maneira: olha, você não pode mais dar mais de 50 passos, porque se você dar mais de 50 passos, significa que você trabalhou nos dias de hoje. Então, a lei, a Torá diz que você não pode trabalhar no sábado, tem que descansar, então você não pode dar mais de 50 passos. Se a sua mulher gritou com você, você pode dar a carta de divórcio para ela. Aí vinha um outro rabino e falava assim: não é assim a interpretação, não. A interpretação é a seguinte: se você der 1.000 passos, 2.000 passos, aí você vai estar trabalhando. Mas se você não der 2.000 passos, você não está trabalhando, não. Se a tua mulher gritar com você, você não pode pedir carta de divórcio, não. Mas se ela te der um tapa, aí você pode pedir carta de divórcio. Aí vem um outro, terceiro rabino e fala assim: não é nada disso, não. Você pode dar uma corridinha de meia hora, sem problema, e você não está trabalhando. Então era assim. E Jesus criticou muito e criticava muito o fardo que os fariseus, que os saduceus, que o sinédrio colocava sobre o povo com base na lei. Várias vezes ele fala: vocês não cumprem e não fazem o povo cumprir. Vocês falam certas coisas que não está na lei. Vocês aumentaram a lei. É a religiosidade. Então Jesus criticava esse fardo pesado que era colocado sobre as pessoas com base na lei. Com base na lei. E em segundo lugar, irmãos, esse jugo significa também aquele jugo que o boi levava. Ainda deve haver hoje, bem no interior, né? Ainda deve haver esse negócio, não é? Aquele negócio de madeira, né? Assim, né? Que botava aqui sobre a canga do boi, né? Sobre o pescoço do boi, aqui, né? E lá atrás estava o arado, e tocava o boi ia arando a terra, né? E era normal, não é? Ter a parelha de bois, né? 2 bois e a junta, não é? Ali o jugo sobre os 2, que aí arava com melhor força, né, a terra. É isso que também o Senhor Jesus está falando. Ele está falando para nós, irmãos: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. O que Jesus está nos convidando, irmãos? A nós ficarmos do lado dele. Ele está com um jugo e nós vamos ter o mesmo jugo dele do nosso lado. E ele fala aqui: porque eu sou manso de coração e humilde de coração. Aprendam de mim. Quando a gente está debaixo do jugo, irmãos, de uma outra pessoa, né, assim, do arado, não dá para a gente tentar correr, porque se a outra pessoa não corre, a gente não vai correr. Não adianta a gente tentar ir para a direita, se aquela outra pessoa quer ir em frente. A gente vai ter que chegar num acordo.
E Jesus está falando sobre ele. Não estamos falando sobre um amiguinho. Então, o nosso acordo aqui é obedecer e aprender de Jesus. A sermos o quê? Mansos e humildes de coração. A andarmos no compasso de Jesus. A voltarmos à ideia inicial das coisas tão simples, que hoje são tão complexas. Tão complexas. Hoje tem farda até para você, né? Você vai, agora já virou moda, né? Você vai ao médico e você sai com uma farmacinha de receita. Não é isso? Uma farmacinha. E aí já começa, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo outro, você precisa fazer aquilo outro, você precisa fazer aquilo ali. Falei, caramba. Essa semana eu ando com a cachorra da minha filha de manhã cedo. Aí tinha um camarada que estava correndo, né? Um cara fortão, altão, né? Parecia o Hulk, né? E ele passou por mim, né? Aí quando eu já vi ele vindo, né? Porque ele vinha igual um touro, né? Sem camisa, todo suado. Eu falei, mano, que maluco. Que maluco. Se eu queria até a cachorra firme, né? Que a cachorra podia até se assustar. Aí continuei andando com a cachorra. E daqui a pouco volta a ele, a Maria Fumaça, né? Mas o cara era fortão. O cara não tinha barriga. Todo musculoso. Era assim mesmo que ele fazia. Eu falei, caramba. Talvez esse tipo de coisa, talvez até esteja fazendo bem à saúde dele, eu não sei. Né? Popularmente parece que está. Popularmente parece que está. Mas às vezes a gente fica com o popular, não é? Até pouco tempo atrás, né? 10 anos atrás, por aí, né? Comer gordura era um crime, não é isso? Tem que tirar a gordura toda do bife, de tudo, não é isso? Banha de porco não pode de jeito nenhum. Senão os teus triglicerídeos vão passar para o espaço, seu colesterol vai lá para o espaço. E agora está comprovado cientificamente que é justamente o contrário. Que comer a gordura do bife faz bem. Não sou eu que estou falando, não. Veja na internet. Que faz bem para o seu colesterol, faz bem para as suas células, faz bem para tudo no organismo. Que coisa! E o pior de tudo, algo mais cancerígeno é o que está na casa de todo mundo aqui: óleo de soja. Mas no início era isso, não era isso, não era isso. Margarina, Becel, faz bem às veias do coração. Agora se sabe que a margarina Becel entope todas as veias do coração. Que manteiga não entope, porque é gordura animal. Então eu não sei, né, se daqui a pouco lá na frente. Então, irmãos, nós estamos debaixo desse emaranhado de coisas. Se não falarmos dos nossos problemas pessoais que a gente tem. Falei de coisas aqui que todo mundo tem, né? Não, falando dos problemas pessoais que todos têm. Então, irmãos, nós precisamos voltar e começar a parar ao lado de Jesus. Quando você está debaixo do jugo de Jesus, irmãos, se ele vira para lá, tu tem que virar. Não tem como você virar para cá, não, porque ele é mais forte que você. Você vai ter que virar para lá. Se ele resolve virar para cá, tu tem que virar para cá. Porque ele é mais forte que você, e ele vai fazer você virar para cá. Então isso é ficar debaixo do jugo de Jesus, irmãos. Isso é aprender dele. O que ele falou aqui. Aprendam de mim. Não aprendam desse pessoal aí,
que fala que é isso, que fala que é aquilo outro, que fala que é aquilo outro, que fala que é aquilo outro. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ninguém quer ser manso hoje, irmãos. Ser manso é sinal de bobo, tolo. A gente quer ser arrogante, olhando para o alto. Humilde de coração. Humilde. Humilde, irmãos. O diácono Diego falou aqui, né, no louvor. Não é necessário tanta coisa, irmãos, nessa vida. Não é necessário tanta coisa. Para a gente ter uma vida boa, para a gente ter uma vida feliz, como eu preguei semana passada, para a gente poder descansar. Agora, irmãos, quanto tempo a gente passa debaixo do jugo de Jesus todos os dias? Pastor, você acabou de falar que eu não tenho nem tempo para dormir 7, 8 horas por dia, que é o que a ciência me manda dormir. Então, como é que faz? É isso, está aí dito. Como é que faz? E a maioria absoluta não faz. Não faz. A maioria absoluta não faz. E não entra no descanso do Senhor. Não aprendem com o Senhor. Não aprende o ritmo do Senhor Jesus. Não aprende a olhar para aquilo que o Senhor Jesus quer que a gente olhe. A gente continua na correria. Mas está tudo bem, eu fui ao médico cardiologista, falando assim, pressão 12/8, pressão de criança, cheio de disposição, eu corro aí 5 quilômetros sem parar, é igual o carro. Botou o kit gás, o carro vai andar para lá, para cá, você pode ir lá no Amazonas com ele, voltar, mas vai chegar uma hora, irmãos, que vai dar problema. Vai chegar uma hora que vai dar problema. Por quê? Porque não fomos feitos para isso. Não, e a culpa não é de Jesus. E a culpa não é do Senhor. Não, ele nunca pediu para a gente fazer o que a gente está fazendo, irmãos. Nunca pediu. Quando eu estava aqui, eu falei, eu acho que amanhã na igreja eu vou, domingo na igreja eu vou ler o Mateus de 28 e a gente vai orar. Mas se eu fizer isso, né, pastor, caramba, vim à igreja, o pastor não trouxe uma mensagem, poxa vida, caramba, o que ele está fazendo a semana toda? O que ele está fazendo a semana toda? Aí peguei para orar, queria receber uma palavra, né? É assim, irmãos. Vai mudar? Não vai mudar. Não estou falando para a gente mudar, não vai mudar não, irmãos. Eu estou falando do antídoto, do remédio que o Senhor nos deixou. Venham a mim. Venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, como lemos no Salmo 46, no início do culto, parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Para de lutar, para de se desgastar. Descansa um pouco. Jesus falava para os seus discípulos, senta um pouco aqui e vamos descansar. Porque ele mesmo falava, o Senhor não tem onde repousar a sua cabeça. Até as raposas têm, mas eu não tenho. Mas vamos aqui, vocês precisam descansar. Elias cansou, irmãos. Elias cansou. Não cansou? Cansou. E a gente pode se cansar, irmãos. A gente pode se esgotar espiritualmente.
se a gente não entender que o que o Senhor nos salvou foi para nós estarmos ao lado dele, para estarmos juntos dele, irmãos, para contemplarmos a beleza da sua majestade. Foi na quinta-feira, foi na quinta ou na quarta? Foi na quarta que eu estava aqui. Aí cheguei aqui, não tinha internet. Sinal nenhum. Falei, caramba, não tem internet. Aí eu me lembrei, né, que a Vivo não tinha mandado a conta nenhuma para mim. E na minha cabeça estava em débito automático. Aí eu falei assim, deixa eu ligar para a Vivo, né, para saber. Ela falou assim, o senhor está com 2 contas em aberto. Falei, como assim? Eu pedi débito automático, passei os dados. Falou, não, senhor, aqui está boleto. Aí, a gente está passando para o seu e-mail. Aí falou um e-mail lá, que era meu e-mail de 20 anos atrás, 15 anos atrás. Eu falei, caramba. Eu falei, mas que loucura é essa? Como pode isso? Aí passei meu e-mail novo, aí ela passou os boletos, aí eu paguei o boleto. E aí começou logo na minha cabeça. E caramba, domingo tem culto. Será que vai ter internet? Será que não vai ter internet? Será que vai ter internet? Será que não vai ter internet? Aí vim para cá na quinta-feira, não tinha internet. Aí eu falei, quer saber o quê? Eu vou ficar esquentando a minha cabeça se vai ter internet, se não vai ter internet? Eu não. Eu vou descansar no Senhor. Tinha um pessoal da Vivo ali na esquina. Eu falei, acho que eu vou chamar o pessoal da Vivo. Eu falei, vou nada. Vou descansar. E hoje eu tenho internet. Então, irmãos, a gente precisa aprender a confiar no Senhor. A gente precisa aprender a descansar no Senhor. A gente precisa aprender a ir a Ele. Ir a Ele. Ir a Ele. E tomar o jugo dele. Ele fala que ele é humilde e manso. Acho que a grande parte das pessoas aqui, não é? Algumas não, irmã Francisca não, né? Mas a grande parte das pessoas aqui, se botar elas aí numa fazenda, num sítio, mais de uma semana ela vai entrar em depressão. Vai não? Caramba! E sem televisão, sem internet, aí é tiro na cabeça. Aí é pegar uma faca e enfiar, se não tem revólver. Já pensou? Você num sítio, sem internet, sem televisão, sem shopping, misericórdia. Já pensou nisso? Eu conheço pessoas assim, que iam morrer. Por quê? Porque a gente se habituou, né, a essa correria louca. O mundo governado pelo diabo nos levou a esse lugar onde nós estamos hoje. E não tem volta. Mas o Senhor deixou um remédio para nós. Venham a mim. Deixe o fardo de vocês comigo. O meu jugo é leve. Não é essa religiosidade toda que colocam para você aí. Tem que ficar em pé, tem que ficar sentado, tem que ficar de lado, tem que ficar não sei o quê, tem que ter aquilo, tem que ter posse, tem que ter tanta coisa. Tanta coisa. Tenho que sentir arrepio, se eu não sentir arrepio, o culto não foi bom. Tem que. Caramba! Não basta a gente ir na igreja louvar a Deus e ouvir a palavra de Deus, não basta mais. Tem que ter um monte de coisa. Tem que ser curado, tem que ser isso, tem que ser aquilo outro. Se hoje eu não orei e aconteceu alguma coisa ruim comigo, caramba, foi por isso? Foi nada, gente. A gente tem que orar? Claro que a gente tem que orar. Mas não é por isso, não.
Então a gente tem que tirar essas coisas, irmãos, né? Esses fardos que colocaram sobre nós, né? Essas coisas pesadas, que daqui a pouco a gente está batendo pino. E como eu falei, muitos começam a bater pino no mundo, na sua vida secular, e depois isso vem para dentro da igreja. E a pessoa já não acha que a igreja é... Né? Eu escutei também um senhor, nem sei, deve ser um pastor ele, não procurei saber, né? Já era um senhor, já era um ancião, e perguntaram para ele, nesses últimos 60 anos, eu acho, alguma coisa assim, né? O que o senhor sente mais falta na igreja? O que o senhor acha que piorou na igreja? Aí ele falou assim, já era um ancião, já devia ter uns 80 anos de idade, e ele falou assim, o que piorou foi o seguinte, que na minha época eu ia para a igreja com alegria. Eu comprava o meu terno e estreava o meu terno dentro da igreja. Se o meu sapato estivesse sujo, eu chegava na igreja e limpava o meu sapato. Era uma alegria para mim e para a igreja. Era uma satisfação para mim estar na casa de Deus. Aí ele falou, isso para mim é o que mudou muito na igreja. Por quê? As pessoas estão cansadas de tanta coisa. Tanta coisa. Porque a igreja se tornou numa casa de espetáculos. Então a pessoa não entende mais que vai à igreja para se encontrar com Jesus, para estar na presença dEle, para aprender dEle, porque a pregação da palavra é para aprender dEle, para descansar nele. Algumas vezes, irmãos, eu fui a um pastor, tem muitos anos que eu... Vamos ver se um dia eu vou até me encontrar com ele. É o pastor Roberto Leal, pastor muito querido meu. E às vezes ele fala, vem aqui dia de semana aqui, né, para a gente conversar. E era lá no Engenho Novo. Aí às vezes eu chegava cedo do trabalho, cedo pode dizer, né? Aí eu ia para lá. E está tudo escuro, era um santuário muito grande lá, né? E ele estava no gabinete lá atrás, às vezes, e eu sentava ali com tudo escuro, irmãos, ninguém. E como era bom, estar ali no santuário sem ninguém, tudo escuro, mas para mim ali era a casa de Deus, era a casa de Deus. Então, irmãos, vamos a Jesus, vamos aprender com Ele, vamos orar, irmãos. Aleluia. Senhor, oh Pai, às vezes estamos nos cansando nesse mundo mal, meu Pai. É tanta coisa ruim, meu Pai. É tanta maldade, tanta malignidade, Pai. Esperam tantas coisas, Pai, de nós. Temos que seguir tantas coisas, fazer tantas coisas, que às vezes não temos tempo. Às vezes não temos tempo, Pai, para estar ao Teu lado, para contemplar a beleza da Tua majestade. E nós continuamos lutando, Senhor, igual um peixe fora d'água. E a nossa água é a Tua presença, Pai. Quando estamos na Tua presença, nós temos paz. Quando estamos na Tua presença, nós temos alegria.
Quando estamos na tua presença, Senhor, nós olhamos com os teus olhos para o lugar certo e falamos: que canseira, por que eu estou correndo atrás do vento? Por que eu estou tentando abraçar o vento? Que enfado, que fardo pesado. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos nessa nossa caminhada, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Espírito Santo de Deus, fala conosco, com cada um de nós. Que a coisa mais importante que nós temos a fazer todos os dias é ficar ali ao lado do jugo de Jesus. Ficar ao lado dele. Ouvir dele. Aprender com ele. Senhor, tira os nossos fardos, Pai. Nós te pedimos a Ti nessa manhã, renova as nossas forças, Pai. Como Ele diz lá em Isaías, até os jovens estão cansados. Renova as nossas forças, Pai. Renova as nossas forças, Pai. Renova nossas forças, Jesus. Renova nossas forças, Pai. A Ti seja a honra, a glória, o poder e a majestade para sempre. Amém e amém. Amém, irmãos. Bom almoço, uma boa tarde de descanso. Que Jesus Cristo te renove, que te abençoe abundantemente. Vamos na graça e na paz de Cristo.